Glória a Deus. Então, ó, no capítulo 1 de Efésios, versículo de número 12 e 13, deixa eu ver se é isso mesmo, 22 e 23, o escritor vai dizer que Deus, né, em Cristo, sujeitou todas as coisas a seus pés, sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então nós temos uma liderança. E irmãos, cabeça da igreja, a gente olha assim, é uma autoridade religiosa, é um bispo, é um pastor. Eu pude conversar essa semana, né, que os homens, eles são como Elias, né, igual Elias. Elias fez uma oração de fogo, de fé, e não choveu. Durante quanto tempo? 3 anos e meio, foi? Depois de 3 anos e meio, Elias orou de novo. O que aconteceu? Veio água, chuva. Mas o Tiago diz que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Então todos os homens e as mulheres, eles são dependentes da liderança, do domínio desse cabeça que é Cristo. Porque se Cristo não estiver em nós, somos meros mortais sujeitos ao pecado. Por isso não se assuste. De vez em quando vai acontecer de pessoas que foram pessoas de frente, estiveram na frente da peleja, da batalha, e de repente foram alvejados pelo arqui-inimigo de Deus. Mas não estou justificando isso, mas estou dizendo que os homens, eles não têm neles mesmos, eles têm que depender de Cristo. Cristo é o cabeça. Quando nós nos sujeitamos às nossas paixões, eu lembro de Davi, né? As crianças devem até saber que Davi foi... Qual é o personagem, qual é a passagem bíblica que marca a pessoa de Davi? As crianças, sabe? Davi venceu quem? Hein? É com você que eu estou falando. Davi venceu quem? Golias. Mas antes de vencer o Golias, ele venceu 2 animais ferozes. Falou com o leão e o urso. Olha, além de vencer o leão, o urso, o gigante, ele venceu outros exércitos altamente bélicos, armados, conquistou Jerusalém, terra dos gigantes. Mas só teve um gigante que ele não conseguiu vencer. O gigante dele mesmo. O gigante da cobiça, o gigante da concupiscência, o gigante dos desejos carnais. Esse gigante, irmãos, eles, vez por outra, eles estão atribulando a mim e a você. E você precisa estar dependente do cabeça da igreja. Esse sim venceu o inimigo lá no deserto da Judéia, com Satanás e companhia limitada, de 3-0, pronto. Foi só um primeiro round ali, primeira luta, né? Ele venceu, lançou por terra. E ele dá graça, poder para todo aquele que deseja. Quem crê em Jesus Cristo, esse é o que vence o mundo. E quem é que vence o mundo? Senão a nossa fé na pessoa de Jesus. Então Jesus é o cabeça da igreja. E nós, no versículo 23 do capítulo 1 de Efésios, nós somos seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. O apóstolo vai discorrendo sobre a questão da doutrina da igreja como corpo de Cristo, lá na própria carta aos Efésios, capítulo 3, no versículo 6, ele diz que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo. Veja bem, a igreja não tem mais essa divisão, irmãos. É uma só igreja. Não estou pregando aqui sobre ecumenismo, como eu falei, né? Mas a igreja de Jesus, que está ligado não às tradições religiosas, a igreja que não está ligado a esse modismo religioso, teológico da atualidade. Irmãos, às vezes eu vejo esses irmãos fazer umas certas repercussão da mídia, aí eu não entendo, porque tem coisa que é só entre nós, irmão. Tem coisa que é só nós. Aí eu vejo o poder de Deus. O que é o poder de Deus? É um irmão fazendo pirueta, é um irmão saltando com um pé só, é um irmão
mexendo com o braço e dançando. Eu não sei, porque ele ainda põe numa rede social para angariar não sei o quê. Mas acredito que o poder que salva o pecador é o poder do evangelho da cruz. É claro que a pessoa sente a emoção, glória a Deus, como Davi sentiu a emoção no dia que ele entrou com a arca e ele bailou, ele saltou e ele se expressou. Mas naquele tempo não tinha todo esse negócio que todo mundo vê, né? Ao mesmo tempo. Glória a Deus. Mas foi assim um momento que ele se extravasou. Claro que o apóstolo no Novo Testamento vai dizer que o culto a Deus tem que ser com decência e com ordem, mas tem que ter a experiência com Deus. Glória a Deus. Então Cristo uniu a todos em um só corpo. Não tem mais pessoas de classe média, de classe alta, de classe baixa, mas ele uniu não para os homens viver conforme os seus padrões. Negativo. Os padrões humanos têm que se adequar à ética, aos padrões de Deus, para viver essa novidade de vida pelo Espírito Santo da verdade. Amém? Glória a Deus por essa palavra. Meus irmãos, não existe partido, não existe só um corpo que está conectado ao cabeça, que é Cristo. Meus irmãos, como eu falei na semana passada, né? Paulo vai dizer que existe um só corpo, né? Capítulo 4 de Efésios, versículo 4. E interessante é que a igreja, irmãos, olha, presta atenção, a edificação do corpo, ela é mútua. Você e eu somos edificados um ao outro. Mas é claro que Deus estabeleceu líderes, mas esses líderes não são super homens. São homens sujeitos às mesmas tendências e paixões que todos nós precisamos vigiar dia e noite para não sermos vencidos pelo pecado, por Satanás. Precisamos estar debaixo dos pés de Jesus, pedindo graça a Ele, e Ele vai nos dar força, vitória nessa batalha, em nome de Jesus. No capítulo 4, versículo 12 de Efésios, Ele mesmo constituiu, porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos, Ele quer que os santos sejam aperfeiçoados, Ele quer que haja a edificação do corpo de Cristo. Então Ele constituiu, no versículo 11, 5 classes de dons ministeriais, que vocês poderão observar no versículo 11. Apóstolos é a base dos ministérios, aquele que vai na frente. Profeta, aquele que denuncia o pecado. Evangelista, aquele que ganha almas para Cristo. Pastor, aquele que está ali exatamente treinando, vocacionando homens, treinando pessoas na questão da palavra, da ministração. E ainda tem o quinto, que é o mestre, é aquele que mergulha mais fundo, é aquele que vai dentro da palavra e traz a mensagem de Deus para nós. Então são vários ministérios, e são homens que Deus constituiu. Hoje em dia tem muita gente se autoconstituindo. Eu espero que não seja o nosso caso, né? Porque Deus é que levanta os homens para a glória dele. Quando os homens se auto-levantam, misericórdia. Olha, esse Cristo que é o cabeça, que é o que está conectado ao corpo, além de levantar homens e mulheres, pessoas que se edificam a si próprio, há uma mútua edificação espiritual. Glória a Deus. Eu encontrei aqui no capítulo 5 de Efésios, uma outra passagem que eu achei muito importante, o que Cristo faz pela sua igreja como corpo. O versículo 23, veja bem, ele faz uma comparação do marido com a mulher. Ele diz que Cristo é o cabeça da igreja, e Ele mesmo é o salvador do corpo, que é a igreja. Ele salva as nossas vidas. No versículo 29 do capítulo 5, ele vai dizer que ninguém aborreceu a sua própria carne. Quem é que faz mal a si mesmo? Só se for um doido, né? O doido se debate, se fere, machuca. Pelo contrário, Deus, além de salvar o corpo, que é a igreja, além de sustentar, Ele alimenta, Ele sustenta. Ele só faz coisa boa para a igreja. Jesus só tem coisa boa para você e para mim.
Glória a Deus. Por isso que vale a pena a gente seguir a Ele de coração, porque Ele vai nos sustentar até aquele grande dia. Amém? Essa passagem, irmãos, eu encontrei alguns nessa passagem que foi lida. Eu achei esse texto, ele é muito rico, né? Capítulo 12. Mas alguns princípios bíblicos para nós aprendermos. Trataremos da nossa função como membros do corpo de Cristo. Qual é a sua função, Odaí Júnior, dentro do corpo de Cristo? Qual é a sua função, Júnior Paiva, dentro do corpo de Cristo? Qual é a sua função, Estéia Daça, dentro do corpo de Cristo? Vamos atentar para esse mistério de descobrir o nosso chamado. Glória a Deus. Pastor, eu fui chamado para ser esquenta-banco. Não, mano, se você tiver... você não pode estar em nenhuma linha de frente, mas Deus te colocou para estar numa linha que ninguém vê, para estar intercedendo pela igreja. É um ministério fundamental que nós precisamos. Eu me lembrei, dentro dessa questão do corpo, né, dessa integração. Veja aí, os inimigos se levantaram contra o povo de Israel, os amalequitas, capítulo 17 de Êxodo. Moisés prepara Josué para comandar um exército. Josué arregimenta soldados valorosos para a guerra. Enquanto Moisés está no monte, ele leva a vara de Deus, ele faz uma oração, um clamor. Moisés tem um momento que ele cansa. Tem momento que a gente não se cansa, não? Irmão, o mais interessante é que Deus levanta pessoas para mutuamente se autoajudar. Deus levanta Arão e e ele ajuda Moisés a levantar as mãos aos céus. E interessante, enquanto Deus está usando a oração de Josué, a oração de Moisés, o apoio espiritual de Arão, de Deus está usando os soldados na guerra. Deus está usando as estratégias de guerra com Josué. Josué está com a sua espada, com os seus soldados, prevalecendo contra os amalequitas, enquanto a igreja de Deus estava no monte de Deus, em oração, intercessão e clamor, e a vitória é ganha pela oração, a batalha é conquistada pela força espiritual. É quando nós nos debruçamos diante de Deus, é quando nós nos inclinamos diante de Deus, aí Deus pelejará por vós, Deus estenderá a mão a nosso favor, irmão. Glória a Deus, irmão. Então, se você estiver assim bem fraquinho, ore por mim, peça oração. Mas não só peça oração não, venha para a oração também, e vamos orar a Deus, e Deus vai nos dar a vitória. Vocês entenderam como é que funciona o mistério do corpo de Cristo? Um apoiando um ao outro, um ajudando um ao outro. É bênção de Deus. Irmãos, cada membro do corpo de Cristo trabalha numa parceria mútua. Eu começo com o versículo 14, sei que tem um pouco tempo, porque também o corpo não é um só, mas são muitos membros. São muitos, cada um tem a sua função no corpo de Cristo. Eu achei interessante o versículo 18. Foi Deus que colocou os membros. Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como eu quis, foi? Como eu quero, é como Deus quer. É Deus que quer. É Deus que colocou você nessa igreja, nessa congregação, nesse igreja local. Deus colocou você com dons, com talentos, e Deus deseja que você desenvolva os dons e os talentos de Deus. Deus deseja que você esteja efetivo no corpo de Cristo, atuando conforme a vontade de Deus. Agora eu aprendi outra coisa. Cada pessoa exerce o seu papel no corpo de Cristo, e não precisa ter, sabe o que? Rivalidade. Presta atenção, versículo 15 e o 16. Paulo vai usar: se o pé disser, porque eu não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo. Ele está colocando aqui que o pé, o corpo humano, ele fica sustentado pelos pés, né? Pelo pé aqui. Eu li no Antigo Testamento, depois você pode ler no livro de Juízes, que tinha um rei,
que ele cortava o polegar da mão e cortava o dedo, esse dedo de apoio. Você anda, você tem um apoio. Ele cortava exatamente, porque as pessoas não tinham mais como andar direito e perdiam a sua identidade. Então, há uma interdependência entre os membros, não há rivalidades. A gente percebe hoje que existe no meio cristão e até entre igrejas espírito de rivalidade, mas isso não é o espírito que Deus quer agir no nosso meio. Deus deseja que cada um de nós não se sintamos como um complexo inferior, porque havia aqueles, dizendo na igreja de Corinto, pessoas que eram mais destacadas, isso é notório, mas os destacados, os que não eram destacados não podiam se sentir menosprezados e nem se sentir complexado inferiormente. É isso que Paulo está dizendo assim. O pé não pode dizer, se eu não sou mão, então eu não sou do corpo. Não será por isso do corpo? Se a orelha disser, porque eu não sou olho, eu não sou do corpo, não será por isso do corpo? Veja que há membros que se sentem inferiores, porque não aparecem, não são vistos. E há alguns que aparecem mais. Mas não há um complexo de inferioridade nessa passagem. Glória a Deus. Porque veja bem, nenhum membro deve se sentir inferior em relação aos demais. Cada um tem a sua importância, utilidade. Glória a Deus. Cada membro do corpo de Cristo tem que ocupar a sua função. Ninguém me vê mesmo, então eu vou negligenciar mesmo. Não negligencie. A Bíblia fala que Deus, o Senhor, Jesus falou a parábola, não sei se vocês lembram, ele repartiu os talentos. Não foi aquela questão não, ele tinha, vamos contar aqui, o total de 5, não sei quanto, o outro foi 2 e o outro foi 1, mais ou menos assim. Se ele pegasse, somasse tudo e dividisse por 3, não. Ele distribuiu conforme a capacidade de cada um. Deus sabe o limite de cada um, Deus sabe a capacidade de cada um. Então Deus delega a missão para cada um de nós. O que recebeu 5 fez o quê? Desenvolveu. E o que recebeu só 1? Negligenciou. E é isso que a mensagem está falando para nós. Não podemos negligenciar o nosso papel na função do corpo de Cristo, na missão do corpo de Cristo. Veja o versículo 17. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus colocou os membros do corpo, cada um deles como Ele quis. Então, meus amados irmãos, essa questão, uma outra coisa que eu queria mostrar para os irmãos, é esses 2 versículos, 19 e 20, do capítulo 12 de 1 Coríntios, a função de cada membro do corpo de Cristo, que foi colocado por Deus, ela tem a sua legitimidade, a sua importância. Eu dei o exemplo aqui da importância dos soldados de Josué. Eu dei a importância do general Josué, a importância da liderança de Moisés, a importância do apoio espiritual de Arão e Ur. Cada um de nós temos a nossa importância dentro do corpo de Cristo. Veja bem, o versículo 19 diz o quê? Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas existe um só corpo. Glória a Deus. Então cada um tem a sua função, tem a sua. Agora tem até um hino que diz assim, que na casa do Pai, na casa de Deus, não existe pessoas inúteis.
Por mais simples que nós sejamos, nós temos o nosso valor e a nossa utilidade no corpo de Cristo. Veja bem, glória a Deus, abrace essa mensagem, essa palavra. Qual é a minha utilidade no corpo de Cristo? Em que eu posso contribuir para ganhar almas para o reino de Deus, para a edificação do corpo de Cristo? Em que eu posso crescer na obra de Deus, para me aperfeiçoar, para me ser útil, para me ser uma pessoa usada por Deus, para abençoar a igreja, para me mobilizar, para ser uma bênção para o meu irmão, uma bênção para a minha irmã. Há uma interdependência mútua. O corpo está dividido em vários membros e cada um depende um do outro e trabalham em harmonia para que o corpo tenha saúde, e tudo sob a direção, sob o comando do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, honras e glórias sejam dadas a Ele. Meus irmãos, eu falei sobre o complexo de inferioridade, que alguns se achavam melhor do que os outros, não é assim? Mas tem um outro lado negativo, que eu quero ler o versículo 21 para a gente já entrar no final da mensagem. O versículo 21 diz assim: o olho, vamos lá, não pode dizer à mão: eu não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Irmãos, a questão aqui é outro extremo, né? Alguns se achavam pequenos demais, que queriam se isolar, que queriam se autoanular. Mas já tem uns que já são muito úteis, mas já querem desprezar os mais simples. Se você, meu irmão, é uma pessoa credenciada por Deus, usada por Deus, a sua função no corpo de Cristo, ela repercute em maiores importância, ou melhor dizendo, em maiores, aparece mais. Mas já tem uns que são menores, são simples, e aqueles que já são maiores desconsideram os outros, desprezam os outros. Isso aí não convém com o Espírito de Deus, não. O Espírito de Deus veio para unir, irmãos. O Espírito de Deus veio para... Ele inclusive o próprio Jesus, lá na carta, né, o próprio Paulo escrevendo aos Coríntios: Deus escolheu as coisas que não são para confundir as que são. Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Deus escolheu os loucos para confundir os sábios. Deus só foi na contramão dos homens. Então, quando nós se acharmos o melhor, e até mesmo nós podemos dizer assim: essa igreja, se eu não estiver no meio, não funciona. Irmão, não faça isso não, pelo amor de Deus. Glória a Deus porque você está sendo atuante, mas nunca diga isso. Peça perdão a Deus se você falou isso. Glória a Deus. Se você perceber um irmãozinho que é bem simplesinho, que mal sabe falar, mas Deus também tem um negócio com o irmãozinho, com a irmãzinha. Deus tem um negócio com todos. É com os que aparecem, os que não aparecem. É com os que são destacados e é os que não são destacados. É com aqueles que... Ele pode dizer isso porque eu sou assim, eu não preciso de você. É negativo. Glória a Deus. Se o próprio apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, ele faz um pedido de oração. Faz o quê? Irmãos, não é irmãos 6 horas não, viu? Tem uns irmãos que só pedem oração, mas não oram, né? Ele diz assim: irmãos, oreis por nós, para que nos seja dada a palavra nas prisões. Irmãos, isso é verdade, irmãos. Todos os líderes que estão na linha de frente precisam de oração, precisam de serem acobertados de oração, irmãos. A batalha é grande, glória a Deus. Então nós damos importância a todos os membros dentro do seu posicionamento do corpo de Cristo, da sua função do corpo de Cristo. Os que estão destacados, os que não são, os que aparecem, os que não aparecem. Paulo está dizendo aqui: todos formam a unidade do corpo de Cristo. Mas o versículo 22, para fechar: os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o quê? Vamos lá, versículo 22, irmão Fred, capítulo 4, capítulo 12 de 1 Coríntios,
capítulo 12, versículo 22. Vamos lá, minha gente, para a gente concluir aqui essa mensagem com a graça de Deus. Vocês encontraram? Ou já encontrou aí? Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o quê? Glória a Deus. Vamos tentar repetir de novo. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são o quê? Os mais necessários. Pastor, aquele irmão ali dá muito trabalho, pastor, mas ele é necessário. Deus vai trabalhar na... Irmão, quando você quiser trabalhar para Jesus, você quer trabalhar para Jesus? Deixe Jesus trabalhar primeiro em você. Quando Jesus começar a trabalhar em você, pode ter certeza que você vai ser útil no reino de Deus. Glória a Deus. Porque Deus é o olheiro e você é apenas um vaso de barro. Deus vai começar a lapidar, Deus vai começar a purificar, Deus vai começar a te dar, delegar missões. E são coisas simples, são nas pequenas coisas simples que você vai se conhecendo. Você vai se conhecer. Você vai ver o seu potencial. Tem pessoas que têm potencial de Deus, que são usados por Deus, mas não foram ainda descobrir o seu chamado, o seu talento. Glória a Deus. Mas uma coisa é certa: todos nós fomos chamados para sermos eficientes no quesito como ocupar a nossa função no corpo de Cristo. Glória a Deus. Irmãos, são diversas funções, tá bom? Depois você vai e veja aí os últimos versículos, que é lá no capítulo 12, né? De Coríntios, ele vai dar uma relação, no versículo 28 em diante. E Deus pôs na igreja, aí ele vai, a mesma relação: apóstolos, profetas, doutores, depois milagres, dons de curar, socorros, governos, variedade de línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Tem todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Então, meus amados irmãos, são diversas obras que nós precisamos nos encaixar, conhecer a nossa função no corpo de Cristo. Essa é a nossa mensagem de Deus para a minha vida, que eu possa, a gente tem que cada dia mais se aperfeiçoar, né, irmão? Se reciclar, é verdade, é uma reciclagem espiritual. Deus quer nos levar a cada vez mais a experiências maravilhosas com Ele, e no reino de Deus, na obra de Deus. Jesus usou até uma vez eu estava lendo, vocês lembram de eu achei muito, essa passagem, eu sempre cito ela, não sei se já citei aqui, quando Davi estava em fuga, lembra? De Saul, ali aquela perseguição de Saul, era só Deus dizendo assim: eu estou forjando Davi, eu estou preparando Davi, eu estou aprimorando, aperfeiçoando. Davi já recebeu uma profecia: tu vais sentar no trono. Davi, rapaz, no outro dia eu vou sentar no trono, vai ser uma bênção. A caminhada da profecia até sentar no trono, aguarde sentado, não, aguarde fugindo de Saul. Saul começou uma perseguição terrível. Davi teve que se esconder nas cavernas. E lá no capítulo, não sei, acho que é 1 Samuel, capítulo 22, irmão, só veio gente barra pesada se ajuntar com Davi. Endividados, pessoas amarguradas, pessoas de todo tipo de nível. E dessas pessoas, Deus preparou Davi, e ele selecionou o exército dos valentes de Davi. Tinha dentro do exército tinha um grupo especial desses valentes. Esse valente era tão cheio de ousadia, viu, irmão, que um dia Davi estava com tanta sede, lá em Belém, havia um poço d'água lá, que Davi sentiu o desejo de beber aquela água de Belém. E um dos valentes disse: Davi, não se preocupe não, que eu vou chegar, eu vou pegar essa água para o rei.
Quer dizer, para o candidato ao rei, né? Estava sendo forjado. Quando ele pegou a água, se arriscou, Davi chegou com a água para o rei, diz: essa água aqui representa o sangue do soldado, eu vou apresentar diante do Senhor. Quer dizer que aqueles homens, eles começaram a aprender uma disciplina da obediência com o rei, com Davi, aprenderam a serem homens moderados, a serem pessoas aplainadas por Deus. Isso é o que acontece com a gente, irmãos. Quando a gente chega diante de Deus assim meio bruto, né? É como assim, cheio de nós, como uma árvore. Deus vai modelar, Deus vai aperfeiçoar, mas nós precisamos ser encaixar-se no corpo de Cristo. Há trabalho pronto para ti, cristão, que demanda a tua comunhão, a tua devoção. Então vamos ficar de pé, meus irmãos, e nós vamos orar a Deus, ao Senhor Jesus, que nessa noite, que arregimentou, que preparou 12 homens para dar continuidade à sua obra. Depois ele chamou 70, glória a Deus. Daqui a pouco a igreja era mais ou menos 500 pessoas, mas desistiram os 380, ficou 120, daqui a pouco eram 3.000, e daqui a pouco eles foram rumando para Jerusalém. Morre um diácono, eles rumam para Samaria, eles vão até os confins da terra, eles chegam em Roma, eles